Se a pessoa cometer um pecado grave, porque ele difere dos pecados veniais. Em outro vídeo a gente vai estar falando sobre. Hoje será o pecado mortal. Essa ofensa que a pessoa faz a Deus cometendo os pecados que infringe as leis dos 10 mandamentos. A primeira lei é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso significa que se eu amo a Deus, eu o conheço, porque não tem como você amar aquilo que você não conhece. Então, se eu conheço a Deus, é porque eu busco conhecê-lo. Eu me inclino a ir na direção de Deus. Então, eu amo. Se eu não faço isso, não tem como eu amá-lo, porque eu estou indo na direção contrária, na direção do mundo. Se eu conheço a Deus e eu o amo, eu confio, porque eu sei que Ele é fiel e justo e não vai me desamparar. Então, se eu confio em Deus, eu não me desespero. Eu sei que Ele está tomando conta de mim. Então, todas as vezes que eu colocar a minha fé em outra coisa que não seja Deus, eu estou cometendo um pecado mortal. Porque eu estou indo contra o primeiro mandamento da lei de Deus, que é amar a Deus acima de todas as coisas, sem exceção. Acima do meu pai, da minha mãe, do meu filho, do meu marido, do meu irmão, da minha irmã, do meu vizinho, do meu carro, da minha casa, da minha profissão, do meu diploma, acima, Deus acima de todas as coisas. Então eu confio em Deus e eu busco seguir as orientações que Deus tem para mim. Se eu confio no dinheiro, o dinheiro é o meu Deus. O Deus que está por trás do dinheiro é um demônio chamado Mamon. Deus Mamon, Deus com D minúsculo, é um demônio que quer ser como Deus, né? Que esse foi o princípio de todo o conflito. Satanás querendo ser como Deus, sendo ele uma criatura. Então, na queda, caíram-se muitos demônios, muitos anjos que se tornaram demônios. E até hoje eles tentam ser como Deus. E o princípio de tudo é o orgulho e a inveja. O que é o orgulho? O orgulho é a falta de humildade. Como se dá isso? Quando eu quero fazer as coisas pela minha razão, do meu entendimento, sem entender e aceitar que Deus é que está no comando e eu tenho que ficar na obediência. A obediência a Deus é a humildade. Logo, ela é contrária ao orgulho, que motivou Lúcifer, foi o orgulho, a vaidade e a inveja. Então, todas as vezes que a gente tem esses sentimentos, a gente está indo contra a lei de Deus, que é amado sobre todas as coisas. Mas tem uns atenuantes. Para ser pecado grave ou mortal, a pessoa ela tem que ter a matéria grave, que é a lei de Deus, né? Você está infringindo matéria grave, que é a lei de Deus. A pessoa tem que ter o pleno conhecimento que aquilo é contra Deus. Ela tem que entender, conhecer. Porque muitas vezes a pessoa, ela confunde erro com pecado. Nós vamos falar sobre isso. E a terceira condição
é que a pessoa ela tem que ter o livre consentimento em fazer. Então vamos dar o exemplo de adultério. Para muitas pessoas, o adultério é algo errado. Tanto é que ele é cometido escondido, porque é errado. Mas, muito mais do que um erro, ele é um pecado grave. Porque ele ofende a Deus, desconsiderando a lei de Deus, que é não adulterarás. Esta lei também pode ser chamada contra a castidade. Tudo que se refere à sexualidade que sai dos propósitos, dos preceitos que Deus fez. Junto com as leis tem os preceitos. Qual é o objetivo da sexualidade? Procriação. Então, quando uma pessoa, na verdade, quando um homem, esse pecado do olhar está mais ligado ao masculino. Quando um homem olha para uma mulher com a intenção impura, ele já cometeu adultério com ela. Foi assim que Jesus disse. Porque a pessoa, quando ela olha com intenção impura, ela começa a ter desejos e fantasias em cima daquele objeto que ela está contemplando, olhando, fitando. Então esse sentimento que gerou nela fez um rompimento entre ela e Deus. Mas vamos supor que ela não sabe que isso é um pecado grave, ela pensa que é só um erro. Então, não se caracteriza como um pecado mortal, porque faltou as duas condições, ou uma condição. Tem que ter as três para ser pecado mortal. O pecado mortal cometido com essas três condições, matéria grave, pleno conhecimento e livre consentimento, são essas três condições para se tornar um pecado grave. Se a pessoa morrer nessa situação, ela vai ser condenada ao inferno. É a condenação eterna. Mas se ela cometeu, arrependeu, pediu perdão, ela não vai ser condenada, mas ela vai ter que fazer a reparação pela ofensa que ela fez a Deus. Lembrando que quando a gente pede perdão a Deus pelos nossos pecados, Ele nos perdoa da culpa, mas as consequências do pecado, ela prevalece na nossa vida, porque precisa de uma reparação. Ou seja, precisa voltar ao estado inicial de equilíbrio. Então, se a gente olhar na história do rei Davi, ele comete 2 pecados mortais: homicídio e adultério com a Betseba. O Betsabá, o marido da Betseba, Urias, era amigo dele, e era soldado, muito competente, tido em alta estima de Davi. Mas ele tinha cometido pecado, Betseba, e depois mandou que Urias ficasse na linha de frente na batalha para que ele pudesse ser ferido mortalmente. Quando o profeta vai visitar o rei Davi, ele pergunta para o rei Davi assim: se uma pessoa tendo muitas posses, muitas ovelhas, rouba do seu vizinho apenas uma ovelhinha que ele tinha,
o que a gente tem que fazer com essa pessoa, o rei Davi? Eu mesmo mataria essa pessoa injusta. Aí o profeta olha para ele e fala: essa pessoa é você. Você tinha tudo, você é um rei, mas você pegou a mulher de outra pessoa. E o rei Davi se arrepende verdadeiramente e chora, porque ele era segundo o coração de Deus. Significa que ele era uma pessoa como nós, que erramos, mas ele arrependia verdadeiramente dos seus pecados e se prostrava e chorava e suplicava o perdão de Deus. Deus concedeu o perdão, que ele faz isso para todos nós. Porém, ele disse: só que a espada não sairá da sua casa. E muitas tragédias aconteceram. O rei Davi sofreu muito pela consequência do seu pecado. Não que os filhos iriam pagar pelo pecado do rei Davi, não. A consequência do pecado traz destruição na família. Uma pessoa que bebe, ela bebe, mas ela está destruindo a sua família. Porque enquanto ela está bebendo, ela já está ausente da família. Quando ela chega, ela está embriagada, então ela está ausente também. Porque fica alienado naquela condição de embriaguez. Quando ela acordar daquela situação de embriaguez, ela vai estar de ressaca, porque o organismo demora um tempo para se recuperar dos desgastes físicos que ele teve, para digerir e eliminar a quantidade de álcool que estava no sangue. Então, essas ausências, esse tempo que ela perde com esse processo, ela vai destruindo os afetos, que a família precisa dela, mas ela está ausente. Então, a gente tem que entender que as nossas atitudes trazem consequências. E o pecado mortal é todas as vezes que a gente ofende a Deus e tem que ter a reparação. Quando a pessoa, por exemplo, ela comete um roubo, ela tira do outro aquilo que não lhe pertence. Ela cometeu um pecado grave, um pecado mortal. Isso leva para o inferno. Por quê? Porque ela não amou o próximo como a ti mesmo, que é um mandamento. Que se ela amasse, ela não roubaria. Então, nesse caso, a reparação é a devolução daquela quantia que foi furtada. Todos os atos têm que ter uma reparação. A calúnia é um pecado mortal, um pecado grave. Que se a pessoa não arrepender, não pedir perdão, e ela morrer nesse estado de inimizade com Deus, porque todo pecado mortal, a pessoa fica na condição de inimigo de Deus, porque perde a comunhão e perde a graça. Então, se a pessoa morre nesse estado, ela vai para a condenação eterna, como já foi falado. A calúnia, ela é um pecado grave, um pecado mortal, porque ela destrói a vida de outra pessoa. Ela destrói a reputação. E muitas vezes essa destruição faz com que a pessoa nem consiga mais ter uma harmonia dentro de um lar ou conseguir um emprego por causa da calúnia inventada. Uma calúnia é sempre uma mentira contada sobre alguém. Essa reparação, depois que a pessoa tem o arrependimento, ela
tem que desmentir. Ela tem que ir perto das pessoas que ela contou, que ela fez a calúnia, e reparar o erro dela. Isso que é reparação. Porque se ela não faz isso, a reparação que Deus vai permitir que venha na vida dela é muito mais dolorosa do que ela poderia imaginar. Muitos infortúnios que acontecem na nossa vida, muitas das vezes, quase a maioria das vezes, é um tipo de reparação que nós estamos sofrendo por algo que a gente falou, fez ou omitiu. Porque a justiça de Deus, ela nunca falha. Tudo que a gente lança, tudo que a gente planta, colhe-se. Então, aquilo que eu lanço para o outro, eu vou colher. Por isso que Jesus disse para a gente orar pelos inimigos. Se você ora pela pessoa que está te prejudicando, você vai ser a primeira a ser beneficiada, porque vai voltar para você as graças que você está desejando para o outro. O outro também vai receber, mas você primeiro vai receber. Então, quando a gente vai fazer algo, nós temos que refletir se essa condição, se o que nós vamos fazer ou falar ou passar adiante não vá nos prejudicar, se a gente está cometendo um pecado grave, porque isso vai fazer mal para nós mesmos. A gente pensa que falando mal do outro, caluniando ou furtando algo que não nos pertence, a gente pensa que está levando certa vantagem e, a princípio, a pessoa pode até achar que ela se deu bem. Mas não é assim, porque nada fica escondido aos olhos de Deus. A justiça de Deus não falha. Então, por isso que a gente vê os relatos dos santos. Muitos foram permitidos ver como é o inferno, o sofrimento, a tortura, tudo isso porque a pessoa, pensando em levar vantagem em tudo, foi cometendo atrocidades, pecados mortais. Para cada pecado mortal cometido e perdoado, aí a pessoa está dentro do inferno. Quando ela começa a fazer a reparação daquele ato, pode ser em vida e pode ser depois que ela morre. Em vida ela começa a ter os infortúnios. Depois que morre, ela continua a fazer essa reparação no purgatório. No inferno é a condenação eterna. No purgatório é a purificação da alma para que ela entre no céu. Então, quando ela começa a pagar pelos pecados mortais aqui na terra, que ela arrependeu, pediu perdão, e isso não é suficiente, ela continua pagando lá no purgatório, o sofrimento é muito grande. Então, os santos viram que no purgatório, pecados mortais, confessados e perdoados, no caso da calúnia, a língua da pessoa ficava em chamas, porque era preciso tirar aquelas manchas na alma daquela pessoa, simbolizando o órgão pelo qual ela pecou. Então nós temos que cada vez mais entender as coisas de Deus para que a gente alcance a salvação.
crer em Deus, crer em Jesus e procurar seguir tudo que Deus fala que é para a gente fazer. Não é fácil, mas é possível, porque nós temos a graça de Cristo Jesus. Sem Jesus nós não conseguiríamos, mas com Ele e por Ele nós vamos conseguir. Sempre pedindo perdão e sempre procurando não errar novamente. Ok? Até mais.